Tem conversas que só acontecem quando a gente senta à mesa. Mesa é lugar de pausa, de troca e de escuta. É onde a gente fala da vida como ela é, sem performance, sem pressa e sem precisar dar conta de tudo. Conversas na Mesa nasceu desse desejo, criar um espaço onde mulheres possam sentar juntas, respirar e falar sobre tudo aquilo que atravessa a vida real. Saúde mental, autocuidado, alimentação. Aqui a gente não conversa para ensinar, a gente conversa para acolher, refletir e se reconhecer. Muito prazer, eu sou a Cami, psicóloga. E eu sou a Bia, nutricionista. E nós somos as idealizadoras do Conversas na Mesa. Esse projeto, que começou como um canal de transmissão lá no Instagram, foi crescendo e desde então nós já realizamos 4 encontros presenciais. E nesses encontros nós falamos sobre dores comuns das mulheres na vida adulta. Então puxa uma cadeira, se acomoda, porque essa conversa também é para você. E hoje, na nossa mesa, a conversa é sobre como viver um ano produtivo e leve ao mesmo tempo. Então vem com a gente. Esse é o nosso episódio 1 e esse foi o tema que a gente discutiu no último sábado, no último encontro do Conversas na Mesa e também no primeiro encontro de 2026. E essa é a ideia, trazer os assuntos que foram conversados na nossa mesa aqui para o podcast. Então vamos começar falando sobre produtividade real e produtividade tóxica. Hoje, cada vez mais se fala sobre produzir e, claro, é super comum as pessoas quererem dar conta de tudo. Mas o grande perigo é quando você associa o seu valor a tudo aquilo que você produz, sem olhar para a sua realidade daquele momento. E eu acho que justamente esse tema foi o primeiro escolhido do ano, justamente por janeiro ser aquele mês que a gente programa 1.500 metas, 1.500 objetivos, e que muitas vezes a gente se perde no meio do caminho justamente porque essas metas não foram reais ou não condiziam realmente com uma vontade própria ou com a nossa realidade. Então a gente decidiu começar o ano com esse tema justamente para todas que estavam naquele evento e agora para todas que estão ouvindo começarem o ano alinhadas, tanto com as metas quanto com um propósito de verdade, né? O primeiro ponto que a gente conversou com as mulheres que estavam na nossa mesa foi sobre o quanto a produtividade pode estar associada e linkada com a identidade que elas têm, com a visão que elas têm sobre elas. Como eu falei anteriormente, associar o seu valor ao quanto você está produzindo. E aí mora o grande perigo, né? Porque somos mulheres e durante todo o mês nós passamos por várias oscilações, né? Não só hormonais, mas da vida acontecendo, e querer se cobrar da mesma forma em todas essas fases acaba trazendo uma frustração muito grande para o seu dia a dia. Por isso que é importante você ter clareza da intenção que você tem para aquela semana, da intenção que você tem para aquele mês, para que você possa reduzir cada vez mais a frustração no seu dia a dia. E aí, nesse começo de ano, a gente sempre pensa, né? Quanto mais metas eu fizer, melhor vai ser meu ano, e eu preciso produzir, eu preciso, né, alcançar tudo isso que eu planejei. E quando a gente percebe todas essas metas, na verdade, estão sendo improdutivas para que a gente, de fato, consiga chegar até nelas, né? Às vezes, tem tanta coisa, tem tanta meta, tem uma rotina tão perfeita, tão milimetricamente calculada, que a gente sabe que é irreal, né? Além do que a Cami falou, de fases, não só de ciclo, mas fases de vida e momentos, né? Nós mulheres temos várias outras coisas para cuidar além de nós mesmas, né? Trabalho, carreira, profissão, filho, casa, marido, amigo, família. Então a gente tem que entender que essas metas também precisam incluir esses outros tópicos da nossa vida, né? E aí, em algum momento, essa ideia de ser produtiva começa a nos afastar da nossa própria vida, da nossa própria realidade, e aí essas metas se perdem, porque sem propósito e sem realidade dentro disso tudo que a gente traçou, tem como a gente seguir, né? Sim, por isso que é muito importante a clareza, né, que a gente falou anteriormente, porque se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Mas mesmo você sabendo para onde você vai, você precisa se atentar à tua realidade. Você não vai conseguir fazer tudo de um jeito perfeito e nas mesmas intenções e tudo mais no mesmo dia, na mesma semana. E aí nesse primeiro tópico, no dia do evento, a gente conversou muito sobre isso, de o que é ser produtivo de fato, né? O que é conseguir cumprir com essas metas, o que é ter constância de fato em tudo isso que a gente produz, né? Porque às vezes a gente começa com aquela ideia de tenho que fazer tudo a todo momento, perfeitamente, cumprir com a minha agenda, como eu falei. E não só isso, né, Bia? Acredito também que muitas vezes você pode estar se prendendo no que é ser produtivo para outra pessoa e se comparando com o que ela está mostrando que ela está produzindo. Aquele dia do evento a gente falou muito sobre isso, né?
hoje com as redes sociais, a gente costuma consumir conteúdos que tá muito em alta, né? A gente tá vivendo uma era do wellness e da performance, então a gente consome conteúdo dessas blogueiras na minha época, dessas influenciadoras que acordam de madrugada, saem para correr, leem livro, tem a casa impecável, tem horário para estudo, horário para se alimentar super bem. E isso é muito legal, né? É ótimo se a gente realmente conseguisse viver sempre nesse estímulo, nessa rotina, né? Mas é muito real para muitas pessoas. E isso não é o único jeito certo de se ter uma rotina produtiva, né? A gente não precisa ter uma rotina exaustiva para nós, talvez para aquela pessoa realmente funcione. Talvez ele não esteja mostrando uma mentira na internet, mas não é uma verdade absoluta sobre a vida de todo mundo. Então, para mim, por exemplo, acordar às 6h30, 7 horas já é o suficiente. Eu consigo cumprir com a minha rotina dessa forma. Eu não preciso treinar às 5 da manhã. Eu prefiro treinar às 11, que daí eu treino e depois almoço e para mim tá tudo certo. Então percebe como o ser produtivo, o ser constante pode ser muito diferente para você, para mim e até mesmo para a Bia? Então é importante que você olhe para a sua vida, para a sua rotina, para as tarefas que você precisa cumprir, né, para suas obrigações e tente ver o que é possível dentro dessa realidade. E aí a gente quer te trazer uma primeira reflexão, né? Pega essa listinha de metas que provavelmente você já tem, talvez não escrita, mas na sua cabeça, e tenta repensar, será que o que eu coloquei aqui é real? Será que eu vou conseguir realmente cumprir com essas metas ou eu mesma estou me burlando e estou me sabotando e futuramente essas metas vão ser uma frustração e não uma conquista, né? Então, a gente acredita que o primeiro passo seja realmente repensar nos nossos desejos e entender se essas metas realmente cumprem com os nossos desejos, com a nossa vida, né? Para que elas não virem um tiro no pé. Né? Às vezes a gente pensa, quando eu conquistar essa meta, eu vou ser muito feliz. Mas e se eu não conquistar essa meta? Também existe essa possibilidade, né? Não só por não conseguir conquistá-la, mas por talvez daqui a pouco a tua vida mudar, talvez essa meta daqui a pouco não seja mais realmente uma meta. Então não faça mais sentido para você exatamente, isso, né? Então, flexibilizar um pouco e trazer essas metas pontuais que você colocou para realmente quero isso, realmente consigo isso, Talvez isso seja uma meta do ano passado que eu não tenha cumprido, mas é uma meta que eu quero trazer para 2026 mesmo? Ou só estou sendo egoísta e insistente em trazer ela para 2026 porque eu não cumpri em 2025? Sim, e isso é muito, muito engraçado da gente parar para pensar um pouquinho, olhar para a nossa vida, porque eu acho que entra ano e sai ano, algumas metas se repetem, né? Então, emagrecer, se exercitar mais, ler mais, ser mais presente. Enfim, você sabe do que eu tô falando, né? E nesse momento, como a Bia falou, provavelmente você já tem a sua lista de metas aí, tanto no papel ou mentalmente. Olhe para elas e seja verdadeira contigo. Essas metas, elas condizem com realmente o que você deseja nesse momento, como você falou, e seja humilde em olhar para trás, olhar para os anos anteriores, se são metas que estão vindo se repetindo, e entender o porquê que você não está conseguindo se aproximar dessa vida que você deseja. O que será que está te sabotando? O que será que está dificultando o teu processo? Porque isso faz com que você crie uma expectativa muito alta no começo do ano, que é super natural, né? Início de ano, início de mês. E que é legal que a gente tenha, né? Essa vontade de conquistar essas metas é importante também. Mas se as suas atitudes continuarem sendo semelhantes às atitudes que você teve nos anos anteriores, muito possivelmente você vai chegar lá em dezembro desse ano e vai se frustrar, porque, nossa, mais uma vez, eu tinha essa meta, eu tinha esse objetivo e eu não conseguia alcançar. Exatamente. E aí vai muito de acordo com um ponto que a gente colocou aqui para ter essa conversa, que é o problema da frustração crônica, né? Às vezes a gente já coloca essa meta mais uma vez por insistência, mas sabendo que tem grandes chances da gente se frustrar com ela de novo. E aí a gente vive nesse ciclo e chega em algum momento em que a gente começa a se sentir até incapaz, justamente por uma meta que a gente mesmo traçou e que a gente sabe que a gente não vai conseguir, mas só por insistência, por teimosia, ela tá lá, ou por orgulho de eu tenho que conseguir, né? E o que não quer dizer também que você não possa refazer uma meta que você não conquistou ainda, né? Mas talvez seja o momento de repensar, será que eu realmente quero ela? Será que eu consigo deixar para o próximo semestre? Será que ela faz sentido para o meu momento agora? Se ela faz sentido, será que eu não posso tentar conquistar ela de uma outra forma? Será que eu não posso tentar fazer ela de outro jeito que eu já tentei outras vezes? Pra gente justamente não ter que ficar lidando com essa frustração crônica
de todo ano ter essa mesma meta inalcançável, né? Eu acho que é sobre alinhar as expectativas, né? Então, como a Bia falou, tem metas ali que você pode repensar se isso cabe nesse teu momento de vida, mas algumas metas, alguns objetivos, eles não são algo que você vai chegar a alcançar e pronto, eu nunca mais vou precisar olhar para isso. Uma das principais metas que a gente pode trazer de exemplo para você é o emagrecimento e até mesmo o exercício físico. Não é o que você chega e pronto, eu nunca mais vou precisar olhar para isso. Talvez a forma que você esteja olhando para isso que você deseja tá te gerando essa frustração, tá te gerando essa expectativa, porque você tá colocando algo muito alto e que, claro, vai ser difícil de alcançar. Então, como que você pode flexibilizar isso e olhar para isso que você quer, né, o emagrecimento, o exercício, como algo que você precisa incluir na sua rotina, que vai fazer parte de um estilo de vida. E um outro ponto muito importante que uma participante trouxe no sábado foi o fato da gente ter que lidar com a vida real dentro dessas metas, né? Que, tudo bem, fiz metas lindas, repensei, agora tá tudo idealizado, acho que não vai ser tão difícil, mas mesmo assim, nem tudo é confortável de realizar. Por exemplo, exercício físico. Tudo bem, pensei em ir 5 vezes na semana fazer exercício. Agora repensei, eu acho que na verdade 3 é melhor. Não quer dizer que vai ficar fácil agora. Você ainda vai ter que sair da sua casa, você ainda vai ter que lutar contra o desejo de não fazer, de ficar de preguiça, de sair da tua zona de conforto. Então, mesmo que a gente repense nessas metas e que elas comecem a fazer mais sentido para nossa rotina, ótimo, esse é o primeiro passo. Mas não quer dizer que a gente não vai ter que lidar ainda com frustrações, com dificuldades, com o fato de ter que sair de uma zona de conforto e fazer coisas que a gente não gosta. Afinal das contas, estamos na fase adulta, né? A gente não faz só o que a gente gosta, só o que a gente deseja, né? Para conquistar metas, a gente vai ter que explorar lugares que a gente não gostaria, vai ter que lidar com situações que a gente não gostaria. Então, é importante falar sobre isso também, para que essa não vire uma conversa ideal e romantizada sobre o fato de ter metas perfeitas e possíveis. Elas vão continuar sendo difíceis, vai continuar existindo obstáculos, vai continuar tendo momentos que você vai ter que repensar essas metas, mesmo que agora, depois dessa conversa, você sente e repense sobre todas essas metas que você fez. Por isso que metas, elas precisam ser uma direção para ti e não uma sentença de tem que ser assim e pronto, acabou. E aí a gente fica naquela dualidade de 8 ou 80. Ou eu faço tudo conforme eu planejei e aí eu sou rígida e inflexível, ou eu não faço, né? Aí também mora um grande problema, um grande perigo quando a gente fala sobre seguir fazendo aquilo que você deseja, né? E um ponto que você comentou é do desconforto, né? A zona de conforto, ela aparenta ser muito boa, ela aparenta ser muito gostosa, mas no fundo, se tu parar para olhar, parar para analisar, não é confortável. Porque a cada dia que passa, ela tá te distanciando daquilo que você deseja. Então, claro, é muito gostoso a gente ficar em casa, deitada, rolando o feed do Instagram, do TikTok. Só que isso vai fazer com que lá no final do dia você tenha aquela frustração que a gente comentou anteriormente. E se ao invés de você ficar lá 2 horas, 1 hora, nesse looping de feed e tudo mais, você tirar 30 minutos para algum cuidado teu. Aqui a gente está falando muito sobre exercício e alimentação, porque são temas que surgem bastante nos encontros, né, amiga? Muito frequente. Mas você pode puxar isso para algo que está acontecendo na tua vida, algo que tu deseja, que faça sentido para você. E aí, 2 pontos que surgiram agora aqui que eu estava lembrando dos encontros, que o primeiro, que eu comentei com as meninas que estavam lá com a gente, sobre metas e objetivos e a diferença entre eles, né? O objetivo, muitas vezes, é onde você deseja chegar. Então, pensa que está lá no topo da escada. E as metas são os pequenos passos que tu dá diariamente para se aproximar disso. No meu perfil, depois que eu li um livro, que tá aqui, eu até indiquei lá no dia do nosso encontro, que são Os Hábitos Atômicos. Se você não leu e você deseja construir o hábito da leitura esse ano, esse é um livro que eu te recomendo para você começar, porque ele fala exatamente sobre construir pequenos passos para te aproximar daquilo que você deseja. E depois que eu li esse livro, eu entendi que para a gente chegar onde a gente deseja, a gente precisa dar pequenos passos necessários. Então, lá no meu Instagram, eu falo muito sobre o PPN, né? Que são sobre
as pequenas decisões diárias que você dá para alcançar isso. E aí, puxando esse PPM para o nosso dia a dia, a vida real, né, a vida acontecendo, é importante que você tenha em mente, que você tenha esse lembrete que constância não tolera perfeccionismo. E muitas vezes o seu perfeccionismo pode estar te impedindo de fazer o que precisa ser feito. Eu gosto muito dessa palavra que a Cami falou agora várias vezes, que é pequeno. Porque o pequeno, às vezes, parece, no sentido da palavra, ser algo irrisório, ser algo de pouco valor, ser algo pequeno, mas na verdade é nessas pequenas metas, e aí como ela falou, são nas pequenas metas que a gente chega num objetivo, que a gente consegue realmente conquistar o que a gente quer, né? Porque normalmente as metas que a gente traçam são perder 10 quilos, até falei sobre isso no evento, né? Mas para perder 10 quilos, a gente precisa perder 1, e depois 2, e depois 3, 4, até chegar no 10, né? Que é aquela meta grande que todo mundo tem. Aí foi uma conversa que a gente teve no nosso encontro sobre justamente nos aproximar das nossas metas, porque às vezes a gente traça uma coisa gigantesca, e aí a gente já coloca mais um empecilho que é muito difícil, tá muito distante, eu não vou conseguir chegar lá. E aí a gente nem tem um estímulo para tentar chegar. Então, justamente traçar pequenas metas para um grande objetivo. O grande objetivo é perder 10 quilos. Mas como que eu vou chegar lá? Eu não vou começar perdendo 10 quilos. Eu vou começar treinando 2 vezes na semana. Eu vou começar lendo um livro, porque tudo isso tem a ver com emagrecimento, né? Então, as pequenas metas talvez sejam uma grande questão do negócio, né? Não porque elas são irrisórias, mais uma vez, e sem valor. Bem pelo contrário, acho que elas têm mais valor ainda, porque justamente são elas que nos permitem continuar conquistando metas, né? Isso é um outro ponto importante, né? A gente às vezes traça uma meta achando que quando a gente atingir esse objetivo, acabou. A minha vida tá perfeita e era só isso que eu precisava. Isso é uma outra mentira que a gente conta. Até porque a gente precisa ter metas para continuar tendo estímulos de viver. Então a gente precisa, conquistei isso, agora eu consigo ir 5 vezes na academia, mas agora eu quero melhorar o meu treino, eu quero desenvolver melhor. Ou então agora eu consigo ler um livro todos os dias, então eu vou colocar uma outra meta sobre isso, sabe? A gente precisa continuar tendo estímulos e continuar fazendo novas metas, né? E esse é um outro ponto importante para que a gente não se frustre no futuro. De achar que a gente, em algum momento da vida, vai atingir todas as metas e agora minha vida tá perfeita e tá tudo em dia, tá tudo alinhado. Não, isso nunca vai acontecer. E tomara que nunca aconteça. A gente precisa ter estímulos novos, vontades novas, metas novas. A gente precisa estar em constante evolução, constante aprimoramento sobre tudo na vida. E até sobre isso, né, Bia, é importante que você entenda que o que você deseja, essas metas, esses objetivos que a gente tanto está falando aqui, eles precisam de atitudes, eles precisam de pequenos passos que sejam sustentáveis ao longo prazo, né? Então, até voltando lá no início do nosso podcast aqui, que nós começamos a falar sobre as várias metas e objetivos que você fez, às vezes você idealiza muitas coisas, idealiza que, nossa, na segunda tudo vai ser diferente, no início do mês, nossa, eu vou alterações diferentes, só que você consegue até às vezes manter isso 1, 2 dias, uma semana, porque a empolgação tá lá em cima, mas depois isso vai se esvaindo, isso vai se perdendo. Então, cuidado com aquilo que você idealiza de muito grandioso, que você não vai conseguir sustentar isso no longo prazo. Outro ponto importante sobre isso de querer alcançar o grandioso, né, é a gente entender que essa leveza do processo, essas metas possíveis, essa rotina tranquila, não é sinônimo de falta de ambição. Não quer dizer que você está sendo preguiçosa ou que você poderia estar fazendo menos, porque a gente costuma muito romantizar aquela rotina caótica que ou eu produzo 10 horas por dia ou eu poderia estar fazendo mais. Então, é muito importante a gente desassociar também o fato de produzir, com o fato de não estou fazendo o suficiente, então eu não tenho ambição, ou eu estou sendo preguiçosa, ou eu não quero de verdade essa meta. E sabe que eu já atendi várias pacientes que chegam na terapia muito ansiosas, e quando a gente começa a falar sobre viver uma vida com leveza, por conta dessa ansiedade, dessa aceleração, né, dessa performance que elas desejam ter, elas olham o viver com leveza justamente como você falou,
como algo muito pequeno, como algo que vai fazer com que elas não produzam tanto, mas não é assim, né? Tanto é que o tema do nosso encontro, o tema desse podcast é como viver um ano produtivo e leve ao mesmo tempo. Então, é possível você encontrar um equilíbrio, né, no meio do caos da vida, né, no meio da vida acontecendo. Até porque a vida não segue um linear, não é tudo reto, não é tudo perfeito como você planejou. Então você sabe, você está escutando esse podcast e muito possivelmente para esse dia você fez um checklist com várias coisas que você gostaria de fazer. Algumas coisas você conseguiu fazer, outras você não conseguiu fazer, outras você precisou incluir. Então isso só mostra o quanto a sua vida ela tem esse sobe e desce, né? E aí como que a gente faz para encontrar essa leveza nesse processo em meio a tanta produtividade? E eu acho que justamente essa leveza que a gente tenta encontrar no processo, porque mais uma vez é uma constante tentativa, é a grande preciosidade que a gente vive no mundo de hoje, né? Então, é ir contra tudo aquilo que a gente vê nas redes sociais, a tudo aquilo que a gente ouve de palestras motivacionais e livros inspiradores. Então, sim, a gente precisa querer sempre mais, como a gente já conversou, mas encontrar essa leveza é justamente o que diferencia a gente da sociedade que a gente está vivendo agora, né? Dessa performance maluca. Então, viver com leveza, mais uma vez, não é viver sendo pouco ou viver fazendo menos que o resto faz. Eu acho que não. Inclusive, viver com leveza é muito mais precioso no sentido da palavra de me respeitar, de respeitar minha rotina, de respeitar minhas metas e entender que isso vai ser constante na minha vida. Perfeito. Para mim também esse conceito de viver uma vida com leveza está muito atrelada, muito associada ao autoconhecimento. Porque quanto mais você se conhece, quanto mais você entende os seus limites, aquilo que você deseja, até onde para você é possível, mais leveza você vai conseguir trazer para o seu dia a dia, mesmo em dias de caos, mesmo em dias onde as coisas saem fora do planejado. Então é muito sobre a forma como você lida com aquilo que lhe acontece, do que especificamente sobre as situações. E aí uma reflexão que a gente fez no dia também para as meninas é: a vida que você vive é a vida que você gostaria de viver? Então isso é muito importante, né? Realmente parar para refletir sobre isso, para mais uma vez entender se essas metas estão alinhadas, porque se você está conseguindo manter uma rotina que, né, cumpre com todas essas suas tarefas, que você está sendo produtiva, mas se ela não faz sentido, se ela não corresponde à vida que você deseja viver, ela não vai se manter. Pode ser que ela esteja se mantendo, pode ser que você já esteja nisso há 1 ano, 2 anos, mas em algum momento, ou agora mesmo, você já está infeliz em manter essa rotina que você vive, né? E aí é justamente sobre encontrar essa constância sem tanta rigidez, né? Que é mais uma coisa que a gente conversou, porque justamente a constância não é sobre ter rigidez, é justamente o oposto disso. A constância, quebrar essa rigidez diariamente, né? É conseguir ser malhável com uma agenda, é conseguir entender que hoje eu tô no meu primeiro dia da menstruação e eu tô capenga, eu não consigo fazer o mesmo treino que eu tava fazendo na semana passada e que tá tudo bem, a minha vida é assim, amanhã eu refaço, na segunda eu volto, tá tudo bem também, né, a gente entender. Então, essa palavra constância, que muita gente procura também, é justamente sobre não ser rígido e conseguir encontrar paz na rotina de pensar, hoje não deu, mas amanhã vai dar. E amanhã eu vou conseguir fazer o dobro do que eu fiz hoje. Enfim, é viver nesse equilíbrio. Sim. Porque, como eu mostrei naquele dia também, equilíbrio não é viver um ponto aqui, outro ponto aqui, todo mundo na mesma escadinha. Equilíbrio é: dessa vez, essa semana, minha família tá aqui e o meu treino tá aqui. Mas elas se equilibram em algum ponto. Daqui a pouco o meu treino tá aqui, minha família tá aqui, mas elas estão sempre em ordem. Tem sempre algo que vai estar um pouco melhor do que o outro. E isso é constante na nossa vida. Sim. E sobre você entender a vida que você deseja e ser constante, no nosso encontro eu trouxe o meu exemplo, sobre o exercício físico. Na minha cabeça, vê se faz sentido para você. Na minha cabeça, eu tinha que fazer o exercício sempre de manhã, né? Porque tem que ser de manhã. Então já percebe aí um extremismo, né? Se não for de manhã, então outro horário não se encaixa o treino na minha vida. E aí, quando eu comecei a olhar para isso, para minha rotina, com um certo olhar assim mais criterioso,
Porque também não é sobre você todo momento ficar passando a mão na sua cabeça, né, Sim. Bia? Ah, então realmente não deu. Não é sobre Foi isso. um outro ponto que a gente né? conversou, né? Sim. Sobre não ser boazinha. É sobre encarar as dificuldades do Sim, é processo. sobre ser realista, né? Exato. Então, beleza, a vida que eu desejo viver é essa. Eu quero ter um estilo de vida assim. E por que que eu não estou fazendo isso daqui que vai, né, fazer com que esse estilo de vida seja mantido na minha vida? E aí, quando eu olhei para a questão do exercício, eu percebi essa inflexibilidade, esse extremismo entre o 8 e 80, e eu analisei que não era sobre o horário do exercício. Era uma história que eu estava contando para mim, de que se eu não fosse naquele horário, eu não teria tempo para ir outro horário. Mas, na verdade, não é que eu não tinha tempo, é que aquilo ali não era uma prioridade para mim. E às vezes a gente faz muito isso, né? Às vezes não. Na maioria das vezes, quando a gente constrói uma meta, a gente mesmo tende a colocar empecilhos para conseguir chegar nessa meta. Então, por exemplo, nesse exemplo que a Cami deu do exercício, ou eu vou de manhã ou eu nunca vou mais, que é a palavra rigidez que a gente estava conversando, né? A gente mesmo impõe essa dificuldade sobre algo que a gente poderia facilitar. Então, tudo bem, a gente não tem que ser rígido, ao mesmo passo que a gente não tem que ser bonzinho, mas a gente tem que entender que tem que ser cumprido. E a gente não precisa ficar colocando dificuldades justamente para não conseguir aquilo que a gente tem que fazer, né? Então, às vezes, a gente mesmo é a maior sabotadora do nosso processo. A gente costuma colocar a culpa no tempo, na família, na casa, no trabalho, mas é sempre falta de prioridade. E prioridade nossa. Porque não é porque a gente tem aquela meta que a partir daquele momento ela vai ser nossa prioridade. Não, pelo contrário. Muitas vezes a gente mesmo costuma sabotar essa própria meta que a gente fez. Sim, duro mais real, né? E aí, até continuando nesse exemplo que eu estava falando com vocês sobre a minha relação com o exercício, na semana passada eu não fui me exercitar segunda e terça. E se fosse algum tempo atrás, não precisa nem voltar muito tempo, isso já seria o suficiente para eu não ir mais nenhum dia da semana. Mas eu não fui segunda e terça porque realmente eu tinha outras coisas que acabaram tendo que encaixar na minha agenda. Outras prioridades. E tudo certo, né? Eu não fiquei no final do dia assim, nossa, eu não fui me exercitar, que péssimo, que horrível, agora eu só vou voltar na outra segunda. Não, na quarta-feira eu simplesmente voltei, eu simplesmente fui fazer o que precisava ser feito, sem a desculpa de que, não foi de manhã e eu não vou outro dia, ou eu não fui segunda e terça. Porque quando eu entendi que a motivação que eu tanto esperava não ia vir do nada, enquanto eu estava lá sentada no sofá esperando ela chegar e ela ia bater na porta, não, ela não ia bater na porta, porque a motivação que você deseja ter, que você deseja sentir, ela só vai aparecer quando você agir, né? Então, até perguntei para as meninas, quais são as últimas letrinhas lá de motivação? É ação, né? Então, para você se sentir motivada, para você sentir essa motivação com o processo, você precisa fazer, porque quanto mais você faz, quanto mais você repete algo, mais empolgada você vai estar em manter aquilo ali na tua rotina. E eu acho que essa motivação também vem muito do fato dessa meta realmente estar alinhada com a tua vida. A gente não vai querer agir sobre algo que não faz sentido, que não está alinhado com a nossa realidade, com as nossas prioridades, com o nosso momento, então precisa estar alinhado. Mais uma vez, não esperando que está alinhado porque vai ser fácil e agora vai ser tudo lindo. Não, mas precisa fazer sentido para aquele momento que você está vivendo. E aí, para a gente finalizar esse primeiro episódio com o coração, muito feliz, a gente quer lançar uma pergunta para você. O que você deseja viver e não apenas conquistar? E uma última reflexão também que nós levamos para o encontro lá para as mulheres que estavam na nossa mesa foi: como você quer se sentir ao final deste ano? Então, talvez no ano passado você se sentiu um pouco frustrada, um pouco ansiosa com as coisas que você não conseguiu conquistar, mas em dezembro de 2026, qual que é a sensação que você quer ter lá no dia 31 de dezembro? É aquela sensação de, nossa, por mais que eu passei por vários altos e baixos, por mais que eu tive que recalcular a rota em vários momentos, eu tô contente, eu estou feliz com o meu processo. Então, você ter essa clareza, né, de como você quer se sentir ao final do ano pode ser um impulsionador para você de ter pequenas ações diárias para te aproximar disso que tu deseja. Então, que essas metas que tu esteja traçando agora no começo do ano, porque tudo bem, você ainda está pensando no seu ano, como eu disse, não precisa ser algo rígido, isso pode mudar daqui a pouco, no próximo mês,
mas que essas metas te tragam realmente felicidade e satisfação em ter terminado o ano conquistando elas, porque a tua vida conseguiu caminhar junto delas e não porque tu teve que abrir mão de tudo que te faz feliz para conseguir realizá-las. E aí agora, deixo um convite para vocês participarem do nosso próximo evento, que vai acontecer em Curitiba, dia 28 de fevereiro, no último sábado do mês. E o tema a gente ainda não vai revelar, mas vai estar lá na nossa página do Instagram, que é conversas.namesa. E a ideia, então, desse podcast é trazer mais para vocês um pouquinho do que é a experiência do Conversas na Mesa. Então, não se esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo com uma amiga e de comentar o que fez sentido para você, qual insight você teve, porque a gente vai ler com muito carinho. Nada é mais valioso do que uma indicação de uma amiga, né? Então, tanto indicar o evento, como a gente falou para as meninas indicarem, quanto convidar uma amiga para participar desse movimento, tanto agora quanto enviar esse podcast que realmente se fez sentido para você, pode fazer sentido para uma amiga, né? Nada maior do que esse movimento de mulheres que se curam e a gente acredita muito nisso. Então, muito obrigada, esse é o nosso primeiro episódio, mas com certeza vão vir muitos ainda. Até mais!